Olá, tudo bem com você? Eu assisti recentemente a um vídeo bem interessante em que a Luísa Posse, eu conhecia mais a mãe dela, né? Quando era bem jovem, até me lembro de algumas músicas da Zizi Posse. Confesso que da Luísa eu não conheço muita coisa, mas sei que ela é uma cantora famosa, uma pessoa bastante conhecida na mídia. E nessa conversa, nessa entrevista concedida ao canal Brasil Paralelo, ela e o esposo Cris falam de muita coisa em relação à infância, como eles se conheceram. O Cris trabalhou alguns anos na Rede Globo, teve um cargo importante lá na Globo, cargos importantes na Rede Globo. Também uma pessoa bastante conhecida no meio aí da comunicação, enfim, do entretenimento. E nessa conversa aqui, eles contam como foi a conversão, como eles conheceram, como foi a infância. Eu não vou exibir toda a conversa aqui, porque ela é longa, né? Se você quiser, depois você pode procurar. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o link para você assistir ao vídeo completo. Inclusive, fazendo aqui já um disclaimer, né? Eu entendo que o Brasil Paralelo, o canal Brasil Paralelo, é um canal que defende bastante aí o catolicismo tradicional, enfim, e isso não me vem ao caso agora. O que me interessa, o que me interessou, foi justamente a história da conversão da Luísa. Ela não é católica, ela é hoje evangélica, embora tenha conversado ali com a entrevistadora num canal católico, ou um canal que apoia o catolicismo tradicional, mas ela e o esposo hoje são evangélicos, protestantes, e é uma história muito interessante, muito bonita, de a gente ver assim como Deus trabalha na mente, no coração das pessoas, e muitas vezes os mais improváveis são alcançados pelo evangelho e tem uma transformação radical de vida. Isso é muito bonito. E eu confesso que fiquei emocionado e fiquei impressionado. Gosto muito de acompanhar, assistir, ouvir, conhecer histórias de conversão, porque cada uma dessas histórias de conversão mostra mais uma vez que Deus é real, que o Espírito Santo atua e que Ele está chamando seus filhos de todos os lugares, de todos os países e todas as configurações, enfim, para fazer parte do Israel espiritual, das pessoas que vão se preparar para a volta de Jesus. Então, eu passei a orar, né, pela Luísa, pelo Cris, ainda mais porque fiquei sabendo também por meio desta entrevista e de outras coisas que eu pesquisei, que ela vem sendo perseguida. Olha que coisa, né? Ela abandona um meio, e aí as pessoas que estavam naquele meio, que tanto falavam sobre a importância da aceitação, da compreensão, do respeito às diferenças, são as pessoas que agora passam a criticá-la porque se tornou uma cristã. Então a gente vê que existe, na verdade, uma tolerância seletiva. Quando você abraça o cristianismo bíblico e quer viver à luz dos princípios do reino de Deus, aí você passa a ver o que é perseguição de verdade, né? E a Luísa, infelizmente, está vivendo isso, né? Ela está passando por isso. Por isso que eu reforço, né? É importante que nós oremos por ela, oremos pelo esposo dela, para que eles possam enfrentar essa situação toda com coragem, com fé, entendendo que aqueles que abraçam o evangelho, eles realmente passam a sofrer perseguição e incompreensão. Eu quero, então, soltar aqui o vídeo para vocês. Está mais ou menos na metade, pouco antes da metade do vídeo inteiro, né? Eu vou colocar aqui uma velocidade um pouco acelerada também para a gente ganhar tempo. E à medida que eu for ouvindo aqui algumas coisas que eu entendo que vale a pena a gente comentar, eu vou pausando aqui e comentando com você. Portanto, é um react, né? Um react à entrevista que a Luísa e o Cris concederam ao canal Brasil Paralelo. Vamos lá. Tinha um filho, que é o Miguel, amado, querido Miguel, mas quando eu Miguel tinha 6. Nesse ponto aqui, ela está comentando como a maternidade mudou a forma de ela ver o mundo. Ela foi se tornando uma pessoa mais leve, bondosa, né? O Cris queria que ela fosse mãe, enfim, mas ela nunca se viu como mãe, mas como a maternidade mudou completamente a vida dela. Esse é o ponto da entrevista que eu vou aqui iniciar as minhas considerações com vocês, tá bom? E ele era uma ameaça para mim, porque o Cris já tinha ali alguém que ele amava, e eu queria muito ser amada. Então, para mim, era difícil lidar com aquilo, com o fato do Cris ter um filho, era muito difícil. Eu tive que lidar com tudo isso, eu tive que aprender a ser esposa, eu tive que aprender a me portar como mulher, eu tive que aprender a criar um lar, eu tive que aprender a gostar de uma criança que não era minha, eu que não tinha zero contato com criança, não tinha a menor afinidade, tive que aprender a conviver com uma criança que não era minha. Para a minha vida. Me deram meus filhos e me deram uma noção outra de amor. Mas quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu virei o cão. Eu virei o cão.
Eu olhava para as pessoas, os meus hormônios, eu pensava assim, vem brigar comigo, vem brigar comigo, vem brigar comigo. Eu tinha esse pensamento, eu brigava com ele, coitado, com a minha mãe, eu brigava com meu pai, eu brigava com o mundo. Eu não sei como ele ficou. E aí o seu filho outro dia disse pra você que as pessoas não são como você quer, né, Luísa? Quer dizer, estão te ensinando. Ele disse, as pessoas não são como você quer, mamãe, nem todo mundo sabe o jeito que você gosta. E aí eu fui me tornando, assim, uma pessoa doce. Eu fui me tornando uma pessoa leve. Eu fui entendendo que o Cris tinha, sim, responsabilidade pelo lar, que ele era o homem, que eu sou a mulher. Qual era o meu papel ali. A coisa da gente ir muito pra Cruz Alta também me deixou num papel de coadjuvante, que foi maravilhoso, que eu nunca tive. De saber que, sabe, ali era o lugar dele, brilharam as conexões dele, os amigos dele, a família dele. Eu tinha um outro lugar. Eu comecei a saber me portar. Eu era um bicho solto. E eu virei uma esposa, uma mulher. Quando veio o meu segundo filho, aí eu endireitei de vez. E o vazio foi sendo preenchido, Luísa? Foi completamente, assim, foi completamente. Eu adoro contar isso, que quando eu era solteira, eu falava pra uma colega minha de profissão, né, que eu queria casar e tal, que eu queria ter alguém, e ela falava, pô, você acha que casar vai resolver seus problemas, que você vai ser feliz, e não é nada disso, o casamento não é nada disso. E hoje eu tenho vontade danada de dizer pra ela, cara, é sim, porque hoje eu durmo numa cama com 4 pessoas. Hoje não dá pra ficar deprimida, porque eu tô numa banheira com 2 crianças, 2 anjinhos, loiros de olho azul, que me abraçam, me pegam. Eu tenho um homem que me ama, que me dá esse suporte emocional. Hoje a minha vida mudou completamente, eu sou uma outra pessoa. E aí quando a gente se converteu, aí mudou tudo. A gente vai falar sobre isso agora. Mas Cris, eu queria saber o seguinte. Bom, daqui para frente vem então a história da conversão mesmo, né? Mas eu queria antes comentar um detalhe. Evidentemente que Deus ele pode fazer felizes todas as pessoas, que há pessoas que não vivem numa relação de casamento, de matrimônio, enfim, há pessoas que infelizmente perderam o cônjuge e algumas são viúvos, há várias configurações assim sociais, digamos assim, e Deus pode preencher o vazio e o coração de todas as pessoas, mas se nós formos para a Bíblia, nós vemos ali que é bem claro, né, o texto em dizer que não é bom que o homem viva só. Então Deus criou o ser humano para uma relação de casamento, né? O ideal de Deus, no mundo não ideal, muitas vezes acaba não sendo possível, né? E a gente acaba tendo que viver da melhor forma possível. Mas o ideal de Deus sempre é o melhor para o ser humano. No que diz respeito a todas as áreas, né? Alimentação, comportamento, namoro, casamento, trabalho. Se nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, as coisas vão vão se encaixando, né? E as pessoas serão mais felizes. Aqui, a Luísa, que vivia uma vida totalmente oposta ao que ela está descrevendo aqui, ela que foi bissexual, viveu uma relação ali homoafetiva, né, como se diz, vivia ali para os palcos, basicamente, agora encontra uma paz diferente, né, uma paz real, numa relação que foi justamente aquela que Deus projetou para o ser humano. Então, acompanhe isso, por favor, né? E o fato de ela contar para as pessoas que isso aconteceu na vida dela, infelizmente causou, né, em algumas pessoas, né, causou estranheza, causou até revolta, e passaram a criticá-la, né, por uma vivência, por uma descoberta que ela fez. Então a maternidade, o casamento, essas coisas todas aí foram moldando a vida dela. E agora começa a contar, né, o Cris vai falar um pouco também, começa a contar de como a conversão teve papel essencial em toda essa transformação. Você e a Luísa, vocês sempre falam sobre a importância de criar filhos conscientes, né? Você está falando que seus filhos mudaram completamente a sua vida, te colocaram num outro nível de amor, te levaram para um outro lugar. Luísa e Cris, o que são criar filhos conscientes nesse mundo alucinado em que a gente vive? Acho que é uma missão quase impossível, né? A gente se sente ainda uma missão. Mas eu acho que, só voltando lá, um pouquinho essa coisa da família que eu falei que eu sonhei lá no interior do Rio Grande do Sul, ainda criança, talvez na idade do Mateu, ou na idade do Luca, né? Que eu falei que eu não conseguia imaginar que Deus ia fazer uma coisa tão maravilhosa, que hoje o nosso maior ativo, que a gente fala, que eu gosto de falar, é que nós temos 2 crianças, né, o Luca e o Mateu, o Luca de 6, o Mateu vai fazer 4 agora, que eles nunca viram o pai e a mãe brigar. Eles nunca viram o pai e a mãe um gritar com o outro, um xingar o outro, um ter uma... Então... Eles nunca viram uma confusão, eles nunca viram a gente bêbados, eles... Sabe? Então, isso começa a moldar uma geração. Como você falou, como é que é a responsabilidade? É através do exemplo. Eles são esponjas, né? Eles captam tudo. Captam tudo, né? Cada vez mais essa geração mais nova, ela vem com a versão atualizada, né? do software. Então vai nos surpreendendo. Nós vamos aprendendo com eles também, a gente vai. Então acho que a responsabilidade é muito grande, mas a gente tenta tratar com muito amor, dando valores, dando exemplo. E muito cuidado, assim, né? Eu sou uma mãe chata, eu não deixo ficar na tela, eu não deixo pegar no iPad, eu não deixo ficar no meu celular.
é só no fim de semana, e é só um pouco no fim de semana, eu não deixo de comer açúcar durante a semana. Eles me chamam de General Gadelha. Todos eles. O Cris, o Miguel, o Luca, o Mateu. Não, você é o General Gadelha, você que manda. E eles gostam de limite. Criança precisa de limite. E eles gostam. Sendo formados. Teve um dia que ele falou pra mim assim, o Luca, sabe, mamãe, quando eu crescer, eu vou continuar obedecendo suas regras. Que barato. Foi demais, assim, porque ele, sabe, ele pede, eu posso comer isso? E eu sei que ele quer, mas eu sei também que ele se sente amado quando eu digo, não pode. Ele fala, pô, minha mãe cuidou de mim, sabe? Claro. Minha mãe tava atenta. Teve um dia que eu recebi uma mensagem da escola, e eu fiquei extremamente triste, assim, fiquei muito mal. Porque ele falou, o Lucas chorou no recreio de saudade de você. E era uma semana que eu tinha ficado a semana inteira tendo compromissos à noite. Mas, junto com essa história de ficar mal, veio um entendimento. Que eu falei, pô, ele ficou mal de saudade. Quer dizer que eu faço falta. Quer dizer que eu tô construindo alguma coisa de verdade. Porque senão nem falta eu faria, sabe? Ele ia me ver em algum momento, mas ele tá chorando de saudade. Quer dizer que eu estou me fazendo importante na vida dele. Eu estou fazendo falta quando eu não tô, porque eu estou presente quando eu estou. E esse foi um entendimento muito especial pra mim, sabe? Que tirou a minha culpa, claro que me dá uma responsabilidade, mas tirou a minha culpa e me trouxe isso. Se ele tá chorando de falta, quer dizer que é que quando eu tô mesmo. Eu brinco com ele de Beyblade, a gente brinca de cartas, a gente brinca de jogos, a gente inventa brincadeira, a gente bota a mão na massa como pais. Porque hoje o que a gente mais vê são pessoas dizendo, não fica na tela, e a própria pessoa na tela. Mas a criança... Ou terceiriza, né? A criança não ela não vai obedecer o que você diz, ela vai obedecer o que você faz. Ela vê. Ela vê. É claro, né? A gente tem essa consciência, Gabi, que Isso é tão bonito, né? Porque a gente percebe claramente assim que Deus vai concedendo sabedoria para aqueles que se submetem à direção do Espírito Santo, né? E aqui me lembrou de uma entrevista que eu li muitos anos atrás, na revista Veja ainda, nas páginas amarelas, acho que era uma psicóloga, falando sobre o fato de que a geração anterior a nossa geração, digamos assim, a geração que foi submetida a muitas regras, muitas limitações, quando se viu agora na paternidade, maternidade, deixou os filhos livres, né, e eles podiam fazer o que quisessem. E aí veio uma geração contracultural, e essa geração depois agora já adulta, e tendo suas próprias famílias, reclama, pelo menos na entrevista a psicóloga dizia isso, né, reclamava que os seus pais não haviam lhes dado limites, e que isso não tinha sido bom, e que essa geração criaria os filhos de uma forma diferente. E aqui a gente vê, né, que esse casal aqui, né, eles, claro que eles tinham alguns valores que aprenderam da infância, lá da família, eles contam um pouco disso também, mas com essa compreensão dada pelo Espírito Santo, eles passam a fazer coisas diferentes daquelas que haviam aprendido. E é isso que acontece quando as pessoas elas resolvem ser guiadas por Deus e orientadas pela palavra. Elas podem interromper uma sequência, né, gerações, assim, uma sequência de gerações que traziam, quem sabe, algumas marcas, algumas desvantagens, alguns entendimentos errados, e aí, com essa nova compreensão que vem da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo, interromper um ciclo de maldições até, e dali para frente trazer bênçãos para uma família. Evidentemente que os filhos tomam suas decisões, eles escolhem depois o caminho que devem tomar, seguir, né? Mas as sementes que foram lançadas no coração deles, na mente deles, elas ficam. E eu fico muito feliz de ver assim uma mãe e um pai, como esses dois aqui, convertidos, conscientemente educando os filhos para serem cidadãos de bem e principalmente cidadãos do reino eterno. Uma família abençoada, privilegiada, que a gente tem uma rede de estrutura, porque a Luísa trabalha muito, eu trabalho muito, mas mesmo assim a gente se faz presente na vida dos meninos. Acho que isso é o grande diferencial. Porque a gente sabe que a realidade do país às vezes não permite, né, essa condição tão ideal, mas acho que assim, é da responsabilidade do pai e da mãe estar presente, olhar no olho das crianças, né, ouvir, perguntar, menos de atenção, tratar eles como indivíduos. Acho que isso é fundamental, porque isso não depende da classe social, poder econômico, não. Você enxergar o indivíduo. Acho que aí que também responde um pouco a tua pergunta anterior, como é que você prepara eles para esse mundo? Acho que com essa verdade, com esse... Não dá para delegar. São 3 seres humanos completamente diferentes, né? Tem que trabalhar a singularidade de cada um, tem que desenvolver cada um com todos os talentos que Deus deu, diferenças que Deus deu, né? Então vai ter também tempo para isso. Mas enquanto vocês falavam, eu pensava em algo que também não está no script, gente, mas como vocês já entenderam, já saímos completamente do script, que bom. Como vocês ressignificaram as próprias histórias, né? Não que as próprias histórias não tenham tido coisas boas, é claro que tiveram muitas, né? Mas é muito impressionante, porque os dois conseguiram construir uma família bem diferente das que tiveram e construir a maneira de vocês de entender família e de valorizar a família. isso é muito interessante, né? É muito, porque eu acho que assim, tem uma hora, quando você começa a fazer terapia, ou mesmo se você não faz terapia, a gente tem uma coisa de culpar os pais, né? Por tudo. Uau!
Não, mas a minha família é assim, porque minha mãe fez tal coisa, meu pai fez tal coisa. A gente tem essa mania, todo ser humano tem isso. Só que tem uma hora que isso fica muito cafona. Quando você começa a crescer, ficar adulto, quanto mais velho você fica, isso é muito cafona, entendeu? Porque assim, pô, o tempo passou, tá com 40 anos, irmão, e você não conseguiu ainda lidar com o que a tua mãe... Sabe, tem uma hora que você tem que abandonar o seu papel de vítima de uma família e ter uma coisa intencional. E peraí, como é que eu quero que seja a minha família? Eu vou começar do zero, uma coisa que eu nunca tive, uma coisa que eu nunca fiz. Eu não tenho pra dar, mas eu vou dar. Tem uma música do Djavan que fala isso, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar, sabe lá. É belíssima essa música. E a gente tem isso, assim, eu e o Cris, a gente não teve e teve que ter pra dar, porque a gente decidiu. Outro dia a gente tava numa festa. É porque a gente queria ter. Porque a gente queria ter. ter. Isso, então a gente falou, cara, vamos dar pra eles. Não, vamos criar a nossa, não é só dar pra eles, vamos criar a nossa identidade, vamos criar do zero, sabe? Vamos aprender junto, vamos fazer junto. Hoje a gente tem hábitos familiares, a gente vai pro culto no domingo com as crianças, eles já falam, hoje é dia de culto, né? Hoje nós vamos no culto. E eles ficam lá e prestam atenção e oram de joelho em casa e pedem pra mim, mãe, lê a Bíblia antes de dormir. A gente tem esse hábito de ler a Bíblia antes de dormir. Veja, eu sou uma pessoa que não sabia nem quem era Jesus, até fazer 40 anos. Eu não sabia quem era Jesus. A minha vida mudou aos 40 anos. Aos 40 anos eu descobri quem era Jesus Cristo na minha vida. Na minha vida não, no mundo. E aí na minha vida. E aí no meu lar. E aí no meu casamento. E aí na minha família. E aí na minha parentela. Entende? E isso é muito novo, assim. Eu sou a primeira geração. Eu tava outro dia conversando com uns amigos de uma gravadora e foi muito engraçado. Porque eles falaram assim, Agora eu quero que você preste bem atenção. Se ela, com 40 anos, ainda não conhecia Jesus, tinha uma vida totalmente oposta aos princípios da palavra de Deus, e o Cris também, né, no mundo que ele vivia, no meio em que ele convivia, Deus pode transformar a tua vida também, a minha vida, a de qualquer pessoa. Né? Ele pode alcançar qualquer um que abra o coração e a mente para ele. E perceba, quando Jesus passa a fazer parte da vida deles, quantas mudanças, quanta coisa boa veio para eles. Né? Não é só uma questão de aceitação, de uma ideia, de uma crença, de uma doutrina. Não. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e Senhor, tudo na sua vida vai mudar. E mudar para melhor. Muito melhor. Essa é a história. É isso que a gente vê quando esses dois contam aqui e começam agora a entrar mais nesse assunto, né, da questão da conversão. O bloco da família eu achei lindo também, né, obviamente, a sabedoria que eles passam a ter para educar os filhos, como conduzir o lar, ter o culto familiar, ler a Bíblia em casa, criar nos filhos o gosto por conhecer as histórias da Bíblia. Olha que bonito. Mas agora vem a parte assim essencial, que é como eles conheceram Jesus e como esse conhecimento transformou a vida deles. Filho de pastor, aí o outro falou, eu sou neto de pastor, eu sou filho de pastor, eu falei, eu sou mãe de pastor. Muito bom. Porque o meu filho, de 6 anos, ajoelha e fala, meu pai celestial, Adonai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, o leão da tribo de Judá, abençoa a minha família. Ele tem 6 anos. E aí, né, eu só pego um exemplo que você citou, que ele falou, mamãe, as pessoas não sabem como você gosta e tal. Isso a gente estava no carro. Aí eu perguntei, filho, mas quem te ensinou isso? Ele falou, foi Jesus. Num sonho. Que lindo, né? Então, ele vai surpreendendo a gente, né? Nossos meninos louvam no banho, louvam no carro. Louvam na igreja, pedem pra ouvir. E isso pra gente é começar do zero. É um marco, é histórico na nossa família, sabe? Nas nossas famílias e na família. É um marco, porque eu não fui criada desse jeito. É uma transformação, vocês se transformaram pra viver esse ideal de família, né? A gente tá curando todas as gerações pra trás e a gente tá curando todas as gerações pra frente na hora que a gente resolve se curar. Porque a gente é vítima de vítima, que é vítima de vítima, Sim. que é vítima de vítima. Então tem uma hora que isso precisa parar, estancar e falar, ok, mas agora eu tenho um terreno, uma folha em branco. O que eu vou construir? Sabe? Eu não sou obrigada a construir o que eu já conheço. Eu posso... O que me machucava. Exato. Né? Eu sou obrigada a replicar o que tanto me feriu. Eu posso ter outras referências e construir as minhas referências. A gente vai para uma outra pauta agora, mas eu sou impelida a fazer uma pergunta. Diante de tudo que vocês falaram, Cris, amor é sentimento ou é decisão? Decisão, com certeza. Paixão é sentimento, amor é decisão. Com certeza. Uma decisão que se renova todos os dias. Se renova todos os dias. Entendi. E aí você estava falando sobre conversão. Vocês já tinham parado de beber, já estavam fazendo escolhas para preservar a família de vocês. Como que aconteceu a experiência de conversão? Foi junto? Quem convidou? Como foi? Quando foi? É uma pergunta para os dois, Cris e Luísa. Quer falar? Deixa eu dar um tempo que tá. Eu acho que, como a Luísa falou, né, Gabi, a gente procurava esse fortalecimento espiritual. A gente sabia que fazia falta pra gente isso. Porque a gente sempre buscou de maneiras individuais, né, na nossa história, algum apoio espiritual. Em diversos momentos da nossa vida. Eu tive base católica por criança, né? Então eu fiz os sacramentos, né? Fiz a Eucaristia, a primeira comunhão, a crisma, né? Fui atuante. Teve grupo de jovens. Tive grupo de jovens. Então, assim, eu tinha uma base cristã na minha criação, que ao longo do tempo se perdeu. Que eu também
fui pro mundo, comecei a trabalhar, comecei a ver outras coisas. Se desencantou também. Desencantou, como, né, a Constituição, igreja, como, né, porque a igreja é feita por humanos, por seres humanos, e lá, né, então, assim, teve um desencantamento com isso, e aí um afastamento. Aí essa busca, né, espiritual por algum conforto, algum sentido. Eu sempre acreditei em Deus. Quando eu conheci o Cris, ele falou assim, eu não acredito em Deus, meus amigos são biólogos. E aí eu falei, não, mas tu vai acreditar em Deus rapidinho. Em Deus tu vai acreditar. Eu era ecumênica, e eu tinha um baita orgulho de dizer isso. Eu tinha um altar ecumênico, tinha santos, tinha orixás, tinha Jesus. Mas um Jesus ali que eu ganhei. Mas tinha um monte de santo, um monte de orixá, tinha Buda. Energia, acreditar naquela coisa da energia. A chama trina, a luz azul, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, que eu amo Arcanjo Miguel. Mas era uma galera ali, e eu gostava daquilo, eu tinha orgulho daquilo. Até que foi uma amiga minha em casa, e assim, nada a ver, mas ela falou, sabia que Deus não gosta disso? Eu falei, hã? Deus não gosta dessa galera toda, não, ele gosta da atenção pra ele. E aquilo me tocou de alguma maneira, eu falei, ué, será que eu não tô mandando bem? Será que eu não tô indo bem? E tudo bem, aí a gente começou essa busca, né? Eu tive um desencantamento muito grande também com a religião que eu frequentava, o que me deu um vazio muito grande. E que foi nessa mesma viagem que eu parei de beber, 2 dias antes, e tive um vazio muito grande, falei, cara, não consigo mais acreditar, mais confiar, né? Cadê Deus? Cadê Deus? E quando foi em julho, a gente fez um curso juntos, uma imersão, e nessa imersão se falava muito da Bíblia. Do reino. Do reino, de Deus, da Bíblia, conceitos cristãos, que eu não conhecia, eu não tive essa base. E a gente se encantou por aquilo, a gente achou aquilo muito legal, muito bonito, muito sólido, fez sentido pra gente. E aí o que aconteceu? Eu tava vivendo um momento, nós dois, de muita angústia, de muita incerteza, de muita aflição, de muito medo, sabe? De muito pela força do braço. E vamos, a máquina tem que girar, e tem que acontecer, e tem que ser mais e mais. A gente tava esgotado, assim, quase tendo um burnout, os dois. E um dia eu cheguei em casa pra ele e falei, eu tô escutando louvor. Ele falou, meu Deus, você tá escutando louvor? E tudo que a gente mais abominava era a palavra. Só mais um detalhe aqui que também me chamou a atenção, né? Foi num curso em que falaram da Bíblia. Olha como é importante a gente que conhece a palavra de Deus, que conhece o que está acontecendo no mundo, né? Essa batalha entre o bem e o mal, e que conhece por experiência própria como é bom ter Jesus, como é importante a gente ser intencional na escola, no trabalho, usar, quem sabe, nossos talentos e hobbies até para pregar o evangelho, né? Quer seja aí o Ministério de Motociclistas, do qual estou fazendo parte agora, quer seja o Ministério Criacionista, quer seja o Ministério tão lindo, né, da ADRA ou da ASA, mas sempre ter uma intencionalidade de falar de Jesus, da salvação, da volta de Jesus, porque pode haver pessoas como eles aqui, que estavam sentindo um vazio, um cansaço, um esgotamento emocional, físico, precisando de paz na vida, precisando de entender, né, as coisas mais profundamente e espiritualmente. Então, se você é um palestrante, se você ministra palestras aí, como aconteceu aqui com eles, né, estava num curso lá, por que não colocar ali intencionalmente verdades bíblicas profundas, né, ilustrações que vêm da Bíblia, da palavra de Deus, não se acanhar, não ter vergonha de falar sobre Deus. Veja que ele falava assim para ela, né, eu não creio em Deus porque eu tenho amigos biólogos. Pois é, e se você é um biólogo criacionista, cristão, não é o momento de você, quem sabe, dizer, mas olha, é perfeitamente possível a gente ser cristão e cientista, cristão e biólogo, pesquisador, porque, na verdade, a verdadeira ciência, ela vem de Deus, e aí começa uma conversa interessante aí pelos membros do criacionismo, né? Então, louvado seja Deus, porque eles encontraram pessoas, eu não sei quem foi, não sei qual foi o contexto, mas pessoas que, num ambiente em que eles estavam, portanto, construíram pontes, né? Não afastaram, essas pessoas falaram da Bíblia, de Deus para eles. E aí o processo começou. Crente. Assim, meu Deus, crente. Meu Deus, crente não, crente de jeito nenhum, não. Evangélico, nossa, passa longe, não quero ser amigo, não quero nem ver. Evangélico, essa gente. Então, quando eu falei pra ele, eu tô escutando louvor, eu falei, que? Hã? Escutando louvor? E eu comecei a escutar louvor no meu carro pra ter algum, sei lá, busquei. E aí, um dia eu falei pra ele, aconteceu uma coisa pior ainda, cara. Eu ouvi uma rádio gospel. Ele falou, meu Deus, escutou uma rádio, contou pro amigo. Aí os dois começaram a me zoar, vai na igreja, não acredito. Aí a gente fez uma reunião com um empresário, ele falou, vocês conhecem o David Leonardo? A gente falou, não. Ele falou, então conheça. Aí eu no meu carro, ele no carro dele, a gente começou a ouvir o David Leonardo. E eu ouvi o David Leonardo. E um dia eu senti a presença de Jesus no meu carro de uma maneira muito forte. Eu falei, meu Deus, esse é Jesus, isso é Jesus. Jesus é incrível. É o cara, Jesus é uma energia que eu nunca... Eu já frequentei tudo, eu já fui da Umbanda, eu fui do Candomblé, eu já fui do Buda, eu já fiz zen budista, cabala, sou toda tatuada de cabala, minha família veio do judaísmo, mas Jesus é diferente, isso aqui é diferente. E aí eu falei pra ele, a gente precisa ir numa igreja. E ele já tava ouvindo dele, então ele já tava mais, assim, de boa com essa história.
A gente foi vencendo o nosso preconceito, e aí a gente foi na igreja, pela primeira vez, no dia 8 de setembro, e a gente se encontrou ali, a gente entendeu tudo diferente. Nunca mais deixou de ir todo domingo na igreja. Nunca mais, só não vai se eu estiver trabalhando, se eu estiver viajando, se tiver algum compromisso, mas a gente, por exemplo, domingo agora eles têm show à noite, a gente vai de manhã, semana passada, tipo, show de dia, a gente foi à noite, vai com os meninos. Mudou a nossa vida, aí a gente começou, aí tudo que a gente faz é muito intenso. Então a gente começou a ler a Bíblia, a fazer curso de carisma, a fazer curso bíblico, a fazer leitura bíblica. Nossos melhores amigos são 2 pastores maravilhosos, a gente faz mentoria com eles, a gente mergulhou, a gente tem sede, fome, e aí foi uma mudança radical, né? De paradigma, de mundo, de... Você vai perceber que essa sabedoria, que esse discernimento não vem por acaso. Não basta dizer eu creio em Jesus. Ela era ecumênica, você percebeu? Acreditava em tudo. Até em Jesus, mas a pergunta é, qual Jesus? Em que Jesus ela acreditava? Muita gente hoje também diz, não, mas eu creio em Jesus, eu acredito em Deus, mas qual Deus? Que Jesus? Porque o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus, eles vêm do conhecimento que está revelado na Bíblia. Ali Deus se revelou. Claro que ele também se revela pela natureza e de outras formas, mas ali a gente tem uma noção de que existe Deus. Mas qual é o Deus? Na Bíblia, Deus se revela plenamente, em detalhes, e dá suas orientações para a nossa vida. E o interessante é que na conversão deles tem esse elemento, né? Não ficar apenas na emoção, nesse encontro. Que bom que existem rádios cristãs. Eu louvo a Deus pela Novo Tempo, pela TV Novo Tempo, pela Rádio Novo Tempo, pelos sites da igreja que nós temos na internet, né? Eu mesmo me dedico já há mais de 2 décadas a pregar o evangelho aqui na internet, porque eu entendo que esses meios de comunicação vão longe e alcançam uma pessoa, não sei onde é que você está agora. Se você está vendo este vídeo aqui no seu carro, ou na sua casa, ou num quarto de hospital, uma coisa eu sei, o Espírito Santo vai levar esse conteúdo aqui para quem precisa, assim como tem levado essa entrevista aqui também a pessoas que precisam, inclusive trouxe até a mim. Eu fui abençoado por essa entrevista, por esse testemunho. Então, assim Deus trabalha. E eu louvo a Deus porque os meios de comunicação modernos, TV, rádio, internet e outros, eles ajudam a espalhar a mensagem de Deus mais rapidamente e a alcançar pessoas que de outra forma seriam bem inalcançáveis ou difíceis de ser alcançadas. Embora, para Deus, não haja impedimentos, né? Deus tem trabalhado até em sonhos com pessoas de países que não podem ser evangelizados, por exemplo. Mas, aqui no caso desse casal, olha como o rádio, como a comunicação, como pessoas, Deus vai cercando as pessoas com amor, né? E as alcançando. E essa história aqui é muito bonita porque mostra tudo isso. E não foi só, repito, uma conversão por sentir, ela sentiu algo especial lá no carro, esse é Jesus, mas mergulharam na palavra, no conhecimento da Bíblia. Isso sim transforma, isso sim alimenta, isso sim reorienta a vida. E o testemunho deles tem que ver, sim, com o conhecimento da palavra. Gente, e teve impacto no público de vocês. Você, Luísa, era muito forte, por exemplo, junto ao público LGBTQIA+, né? Como é que seu público recebeu? Mal. Meu público recebeu bem mal. Assim, foi um susto pra eles. Eu conversei com eles, falei, eu tô entendendo Jesus, eu tô conhecendo Jesus, mas eu amo vocês, no fundo do meu coração, eu nunca vou deixar de amar vocês, de acolher vocês, de estar aqui pra vocês. Talvez eu não seja mais uma bandeira aí do LGBT, porque, né, eu sou uma mulher, hétero, casada, tenho 2 filhos, eu não sou exatamente uma bandeira LGBTQIA+, já passei por essa fase, Mas talvez eu não seja a maior bandeira LGBTQIA+, mas os meus fãs gays, LGBTQIA+, eu tenho um carinho por eles enorme. Eu tenho uma carreira de 22 anos, tem gente que me acompanha há 22 anos, e que eu sempre vou dar todo o meu amor, o meu carinho, sabe? Jesus, inclusive, ensinou isso, que ele não veio para julgar. Eu sei que na Bíblia isso é condenável, mas é em outro lugar, é depois. Na primeira instância, Jesus veio para salvar a todos, a quem cresce, a quem mais precisa, a quem crê nele, ele veio trazer a salvação para quem crê nele. Então, assim, quando as pessoas usam a religião para terem preconceito, elas já estão indo contra tudo que Jesus pregou. Então, eu não me encaixo nesse movimento. Não me encaixo nesse movimento de quem vai julgar, de quem vai apontar o dedo, porque isso são os fariseus para quem Jesus veio condenar. Não sou eu. Eu não sou fariseu. Eu sou cristã. Então, foi difícil para a população LGBTQIA+, que me tinha ali como uma referência. Mas eu sempre deixei isso muito claro. Isso é um detalhe interessante que ela menciona aqui, né? Jesus, em primeira instância, vem para salvar. E a salvação é estendida a todos, aqueles que aceitam, que querem, né? Como foi o caso deles. Num outro momento, numa outra instância, haverá sim um juízo. Ela não deixou isso também assim. Não é o universalismo, que ele salva a todos, independentemente do que façam ou de como vivam, né? É aquilo, né? Jesus, ele recebe a todos, como estão, do jeito que estão, da forma como pensam. Mas ele transforma aqueles que se submetem a ele. Então,
Um tempo atrás eu até revi esse conceito e passei a ensinar dessa forma, né? Jesus recebe, não aceita todos. Ele não aceita o meu pecado. Ele não aceita o seu pecado, porque o pecado destrói, o pecado mata, o pecado leva à perdição. Então ele recebe todos para transformá-lo segundo a sua vontade. E aconteceu na vida deles. E é interessante, porque ela vai falar aqui com respeito, com carinho, daquelas pessoas da comunidade LGBT com a qual ela convivia, né? Ela até teve um relacionamento homossexual com uma pessoa, e ela consegue separar muito bem as coisas, né? Nós amamos as pessoas, nós não concordamos com as práticas pecaminosas que elas têm, que elas alimentam, nós respeitamos o estilo de vida que elas abraçam, e não concordamos com aquilo que na Bíblia é descrito como pecado. Por quê? Porque nós sabemos que isso traz sofrimento, que isso traz perdição, afastamento de Deus. Enquanto há cristãos, e que bom que a Luísa não abraçou esse cristianismo açucarado, né? Há cristãos por aí, que se dizem cristãos, que querem, inclusive, reescrever a Bíblia, reacomodar as coisas, significar o que é pecado e dizer que o que é pecado não é mais pecado. Então, tentam moldar a Bíblia à sua vida, e não a sua vida à Bíblia. E a Luísa aqui revela realmente uma sabedoria muito grande e um cristianismo real, autêntico, de amar as pessoas, independentemente de quem elas sejam, do que elas vivam ou pensem, né? Mas não deixar de reprovar o que é pecado. Porque, por que fazer isso? Porque amamos, né? Aquele que não ama, quando vê uma pessoa indo para um abismo, ele não faz nada, ele deixa que ela caia. Mas quem ama de verdade, ele vai avisar, tem um abismo lá na frente. E é importante que você saiba disso e você perceba isso. Então, é uma postura muito bonita dela. E você vê que ela, de fato, ama as pessoas com quem ela convivia, e com certeza o desejo da Luísa e do esposo é que as pessoas também tenham o conhecimento libertador de Jesus. Porque, afinal de contas, é isso que traz a verdadeira paz que eles agora estão sentindo. Mas qual foi a reação da comunidade LGBT quando a Luísa se converteu? Isso é que eu quero que você também perceba. Eu tenho grupo com eles, eu falo com eles por DM, eu fiz milhões de lives no meu canal e falo com vários, sabe? E até eles falam, poxa, tem gente que fala pra mim, eu queria ir na igreja, mas eu tenho medo de não ser aceito. Eu falo, cara, vai na igreja, ouve a palavra, depois você vê o que você sente. Se você tá sentindo essa necessidade de ter um encontro com Jesus, de ir numa igreja, vai, sabe? Depois você... Porque Jesus, ele fala assim, vem do jeito que você tá. Depois a gente vê. Ele não fala assim, você tem que mudar, você tem que parar isso, você tem que se vestir assim, você tem que fazer assado. Jesus de regras. Ele não é um Jesus de regra. Ele fala, vem a mim os cansados. Reforma de alma, né? E o Espírito Santo vai te incomodando em alguns lugares para você ir se modificando para ter um espírito com as qualidades e características que tem o Espírito Santo, que é a bondade, a paciência, a amabilidade, a alegria. São muitas características do Espírito Santo. E a ideia é que o seu espírito seja transformado para ser como o Espírito Santo, mas no caminho. Assim como diz na Bíblia, ensine as crianças no caminho. Né? Não é ensine as crianças o caminho, é ensine as crianças no caminho. Então, assim, a porta da igreja está aberta a todos. Não tem um detector, você é LGBT, mas não entra. Não tem isso. Então, a igreja de Deus acolhe. A igreja de Deus acolhe. Jesus morreu para salvar todas as almas que nele crescem. Então, eu tenho isso muito na minha consciência. Não é porque eu me tornei, e hoje falo com orgulho, sou evangélica. Acho que tem pessoas em todas as religiões, em todos os lugares, que depõem a favor e que depõem contra a religião, o partido político, a instituição, né? Tem gente dentro de uma escola que destrói o nome daquela escola. E tem gente dentro daquela escola que faz você querer colocar seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Então, assim, eu tava até conversando com o meu tio outro dia sobre isso, assim, sobre cada escândalo de pastor. E ele falou, poxa, pra você que hoje é evangélica e pros pastores sérios, deve ser uma grande tristeza ver como as pessoas hoje tratam a religião de uma maneira a trazer caos pra isso, né? A trazer as pessoas querendo distanciamento. Mas só que isso existe em todas as religiões. Isso existe em todas as doutrinas, isso existe em todos os condomínios, entendeu? Tem um vizinho em todos os segmentos da sociedade. Isso existe dentro do show business, isso existe dentro de uma equipe de trabalho, dentro de um jornalismo, dentro de uma redação. Então, deixa eu aproveitar para fazer uma pequena divulgação aqui, que apareceu ali o bannerzinho do meu canal, né? Se você quer compartilhar com pessoas conteúdos bíblicos, conteúdos que salvam, que tocam a mente e o coração, me permita aqui divulgar o que eu produzo todos os dias. Eu tenho a maior alegria, leio a Bíblia todos os dias há mais de 20 anos, né? Sou tremendamente abençoado por essa comunhão com Deus. Eu costumo dizer que todas as manhãs nós podemos ter comunhão com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Então eu produzo todos os dias, divulgo, espalho nas redes sociais para milhares de pessoas, vídeos, pequenos vídeos, comentando cada capítulo da Bíblia, que é o Reavivados por Sua Palavra.
Faço também um resumo da lição da Escola Sabatina toda semana, também um conteúdo bíblico ali, fora outros conteúdos que eu escrevo, que eu gravo, tudo isso com o ministério voluntário que eu faço já há um bom tempo aqui na internet. Então, se você quiser receber isso também gratuitamente, no final do vídeo aqui vai ter um QR Code, ou então na descrição do vídeo tem aqui uns links para você fazer parte do meu canal no Telegram ou do meu canal no WhatsApp. É só clicar no linkzinho ali e você automaticamente fará parte desses canais para receber esses conteúdos. E você fique bem à vontade para compartilhar, para enviar para amigos, para grupos, porque eu tenho certeza de que isso tudo abençoa as pessoas. Por quê? Porque é com fundamentação bíblica. E quando a Bíblia ela é espalhada, quando a Bíblia ela é proclamada, bênçãos acontecem, né? Você está vendo aqui a história deles, que é justamente uma evidência clara do que a palavra de Deus tem para fazer para as pessoas, né? Na vida das pessoas. E já que eu estou falando disso, aproveite e se inscreva no meu canal aí, acione o sininho, compartilhe os conteúdos, né? Tudo isso faz com que o YouTube entenda que os conteúdos aqui do canal têm a sua relevância, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Sim, não é uma especificidade de uma religião. E hoje a gente tem orgulho, é muito doido isso, que a gente era completamente contra, e a gente tem orgulho de dizer que é crente. Meu filho fala, eu sou crente. E a gente gosta, sabe? Porque assim, se você me perguntar, tá bom, mas o que o cristianismo fez com você? O cristianismo me trouxe um amor ao próximo. E quando eu digo próximo, é próximo mesmo. Sabe aquele primo que você não vê há mais de 5 anos, que você não tá nem aí? Eu comecei a falar com meu primo, de Deus me dizer, liga pra ele, pra saber como ele tá, estende a mão. E a sua outra prima lá, e os seus tios do Ceará, e a mãe do Cris, sabe? E as pessoas na rua que te pedem comida, como é que você nega comida? Vai lá, compra um lanche, dá pra essa pessoa, ele é um semelhante. Passou a amar de modo pragmático, a exercer o amor ali no dia a dia com pragmatismo. Sabe, né? a minha mãe passou por diversos. Isso é realmente impressionante. Como Deus nos convida a orar pelas pessoas. Eu desenvolvi esse hábito na minha vida também, tomei essa decisão. Quando eu lembro do nada de uma pessoa, naquele momento eu paro e oro por ela. Já aconteceram coisas assim, nesse sentido de saber depois que a pessoa foi livrada de um acidente, de alguma situação complicada, enfim, é algo assim realmente impressionante. Como Deus nos impressiona para orar por pessoas, para interceder por pessoas, ou para ver situações em que a gente pode servir, pode ajudar, pode usar nossa influência, ou nossas mãos, enfim. Isso é uma sensibilidade que nos é dada pelo Espírito Santo. E olha que bonito, está acontecendo aqui na vida da Luísa e do Cris também. Essas operações, eu passei com ela por várias, mas teve vários momentos também que eu não passei. E agora minha mãe falou, eu vou me operar dia 8. E eu falei pra ela, eu vou. E ela tá tão acostumada a eu não. Não, você tem sua família, você tem seu trabalho. Eu falei, mas eu vou com você. Porque eu te amo. E eu vou exercer o meu amor por você. Ali, no dia que você mais precisa. E isso é uma coisa que antes do cristianismo, sinceramente, eu não iria. Depois eu ligo pra saber como ela tá. Então, o cristianismo, ele me constrangeu por dentro. Ele me constrangeu. Sabe, o amor de Cristo, ele me constrangeu. A nossa identidade hoje, né? Quando eu te falei aquilo, a minha identidade é do Cris, não tá no nosso fracasso, na nossa vitória. Mas onde tá a nossa identidade? A nossa identidade está em quem Deus diz que eu sou. E ele diz que eu sou uma filha amada dele, vitoriosa e plena. E ele diz isso pro Cris, e é nisso que a gente crê. Eu não tô aqui mais para agradar os humanos. Eu não tô muito interessada se agradou ou desagradou. Isso é uma coisa que me interessava muito. Eu queria muito agradar. Hoje eu não quero muito agradar. Eu quero estar em paz com Deus. Isso é o que mais me importa agora. Cris, a gente sabe que no caso da Luísa o cancelamento veio e a gente vai falar sobre isso. Você é uma referência em um meio muito associado, né? Não estou dizendo que de fato seja isso que ocorra, mas um meio muito associado à questão woke, uma série de coisas. Depois que você se converteu e começou a se assumir cristão, como foi o impacto disso? Seus pais receberam bem? Os pares. Seus pares, seus liderados, seus colegas, como foi? Acho que foi um elemento de transformação. Né? Eu acho que os meus liderados, acho que eles sentiram essa preocupação com transbordar na vida das pessoas. Entendeu? Transbordar. Acho que eu e a Luísa, a gente tem de meta de vida, a gente tem um projeto juntos, a gente tem um ministério de casal juntos, que é falar para casais que estão doentes, que estão precisando de socorro. Né? Então, não percebem. Então, acho que a gente tem esse chamado de Deus. Então, como a Luísa falou, eu não estou aí muito para agradar, não, também, sabe? Eu acho que, assim, o que a gente sempre lutou para ser aceito, mas hoje a gente entendeu também que existe um nome acima de todo nome. Cara, que hoje o que a gente mais reza pra gente, e pra mim a palavra mais importante hoje, né, qual é a palavra mais importante que você tem pra você? É eternidade. E a gente pede pra Deus pra nos dar uma mentalidade de eternidade, porque isso transforma o nosso momento agora. Tira a importância. Nos dá uma mente da eternidade, ela tira o principal
a principal coisa que te afasta de Deus, te afasta das coisas, que é a avareza. E a generosidade, ela é o... Bonito, né? Me lembrei daquele texto de Ellen White, que ela fala assim, o verdadeiro convertido nasce no reino de Deus como um missionário, né? E eles já estão ali, ó, ajudando casais, servindo, não apenas consumindo, né, as coisas do cristianismo, da igreja que eles frequentam, mas também já estão querendo abençoar pessoas. E com certeza, né, a vida deles, do casamento, das lutas anteriores e de como Deus transformou tudo, vai ser usado poderosamente pelo Espírito Santo para ajudar outros casais, outras pessoas a entender que quando Deus está no casamento, as coisas são muito melhores. Elas fluem. Deus abençoa. Então, uma família que não tem Deus é bem complicado. Agora, a família que vive com Jesus bem perto, fazem o culto familiar, se amam, os dois, né, pai e mãe, buscam Jesus, trazem os filhos para esse ambiente também, celestial, tudo é diferente, tudo é maravilhoso. Eu posso atestar isso, né? Quase 30 anos casado com a minha querida esposa, a foto dela está sempre aqui do ladinho, ó, na minha sala, né? Uma mulher de Deus, missionária, aquela que eu pedi para Deus, como nós somos felizes. Temos nossas lutas, evidentemente, enfrentamos situações complicadas, o inimigo não nos deixa em paz, por causa do nosso ministério também, mas sempre estamos juntos, fazemos tudo juntos, oramos juntos e temos essas lentes de eternidade. Isso eu achei bonito, né? Pedir para Deus para a gente enxergar a realidade, o mundo, com as lentes da eternidade. Eu sempre digo isso, né? Enxergue e tente enxergar o mundo com as lentes de Deus, que são lentes eternas. Aí, as coisas deste mundo, as coisas aqui passageiras, passam a não significar mais tanto. E a nossa prioridade passa a ser o céu. Como diz o apóstolo Paulo, né? Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Que sabedoria, né? Deus concedeu em tão pouco tempo, isso é maravilhoso, né? Quando a pessoa se entrega de coração para Deus e passa a viver à luz da sua palavra, a sabedoria celestial ela vem, né? E em tão pouco tempo, duas pessoas que tinham uma vida totalmente oposta ao evangelho, agora passam a viver e a falar com tanta sabedoria. Isso vem do alto. Antídoto para essa avareza. Então, eu sei que eu sou julgado, sei que as pessoas falam, sei que o Cristo se converteu, o Cristo virou crente, que, cara... A gente brinca com isso, a gente fala assim, as pessoas devem achar que a gente enlouqueceu, né? Que a gente bateu a cabeça na parede e pirou, né? Exato. A gente sabe que todo mundo fala da gente. Mas, cara, elas não estão... Eu gostaria que é aquilo, eu não sou uma pessoa que fico falando muito, né, aquele crente que quer converter o outro, porque eu acho que o que a gente carrega internamente é tão precioso. Acho que o exemplo que eu e a Luísa, a gente dá de convivência, de amor, de respeito, de admiração um pelo outro, isso faz o outro refletir. Faz o outro refletir. A gente sabe disso. A gente é um ponto de incômodo para a sociedade. Para essa sociedade viciada, para essa sociedade preconceituosa. A gente sabe, a gente é um ponto de incômodo dentro da escola. Por quê? Né, nas festas de escola, na festa dos pais das mães, a gente tá lá como um casal que se ama, que não bebe, que tá curtindo, sabe? E hoje as pessoas têm um entendimento muito maior disso. Então, até as pessoas entenderem que eu realmente me posicionei e não bebo, demorou, porque as pessoas, não, você vai beber. Não, até hoje é um caos, assim, porque tem essa coisa horrorosa, né, que precisa acabar. Não confia em quem não bebe. Vai beber só um pouquinho. Eu não vou brindar com água. Sabe, são jargões da sociedade. Uma cultura de relativização, né? De relativização. E jargões velhos, antigos, demodês, que não cabem má. De novo, né? Conversão envolve transformação. Tem muitos cristãos por aí que dizem o seguinte, não, mas qual o problema de beber um pouquinho, né? De tomar uma taçazinha ali, sendo que hoje a gente sabe que o álcool, ele é tremendamente nocivo para a saúde, né? E nós somos templo do Espírito Santo. Qualquer substância que afete o funcionamento cerebral é pecaminoso isso, né? A intemperança é pecaminosa. Olha que coisa mais linda, né? Eles viviam num meio em que beber era como tomar água, né? Todos esses encontros e happy hours e tudo mais que as pessoas aí de fora costumam promover sempre envolve bebida alcoólica. Nas séries, nos filmes, as pessoas sempre aparecem com um copo lá de destilado ou de cerveja. Faz parte da vida. E eles entenderam pela Bíblia, porque a Bíblia é muito clara em condenar o álcool, e não só o álcool, né, mas qualquer substância que vá poluir o templo do Espírito Santo, eles pararam com isso. Então, conversão envolve santificação, né? O passo seguinte à justificação pela fé é a santificação. É você abandonar a vida pecaminosa, abandonar hábitos e adotar outros no lugar deles. Isso é conversão de verdade. Não é apenas um sentimento, não é apenas pertencer a uma igreja. É transformação de vida. E isso afeta tudo, né? Nossos hábitos, nossos hobbies, nossa sexualidade ou as nossas práticas sexuais,
tudo é tocado pelo Evangelho, pelo Espírito Santo e transformado de acordo com o plano de Deus. E a pessoa percebe que, vivendo de acordo com o plano de Deus, aí sim, ela vai ser feliz. Isso é muito bonito. Sabe, porque quando a gente começou a falar abertamente, eu falei, cara, o Cris era um cara muito ciumento. Várias amigas, meu marido também, mas assim, nunca ia falar. Nunca ia, sabe, se incomodar e falar. Meu marido nunca ia tomar uma decisão de parar de beber de verdade. Então a gente virou esse ponto de putz, ali tem um casal. E a gente sabe que a gente carrega a presença de Deus. Então assim, outro dia eu fui num programa, no SBT, e uma produtora que eu amo, que eu ia na Hebe, quando ela é produtora dela, ela falou assim, eu quero o cabeleireiro dela, eu quero a pessoa que faz a pele, eu quero o stylist, eu quero tudo, eu quero o dentista, eu quero as joias, a pessoa, ela quer alguma coisa que ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é que ela quer, que você tem. Você fala muito sobre isso, né, Luísa? Sobre padrões estéticos inalcançáveis. Você vai pra sua rede social, você fala sobre as pessoas não quererem se comparar a mulheres que passam por uma série de procedimentos, né, e tal. Que não falam sobre. E que não falam sobre, né? Então o objetivo é possibilitar que as pessoas se valorizem pelo que são, se valorizem pela própria essência? Eu sinto trabalhar pessoas... no sentido de desenvolvimento de autoestima. Com certeza. Eu sinto, Gabi, que a gente tá vivendo um momento que o mundo tá muito triste. Acho que o mundo tá muito triste. Tudo que tá acontecendo no mundo é muito triste. De todos os lados, né? Tá todo mundo se matando, tá todo mundo morrendo, tá todo mundo tendo preconceito. A intolerância tomou conta. A intolerância tomou conta, tá todo mundo ou de um lado ou do outro, e quem tá de um lado quer a morte do outro, e quem tá do outro quer a morte do outro. E aí você compara a sua grama, que você não consegue regar todo dia, porque você tem que levar o filho na escola, porque você tem que fazer o jantar, com a grama artificial da influenciadora, que colocou um filtro, e que tomou um monte de coisa, injetou um monte de coisa, mas ela tem a cara de pau de ir no Instagram falar, eu não fiz nada. Entendeu? E eu tô aqui pra aparecer lá, de cara lavada às vezes, e falar, essa aqui é minha cara, é igualzinha a sua, tem olheira, tem espinha, tô cansada, sabe, você também não precisa se sentir a pior pessoa do mundo porque você tá assim. Eu acho que hoje as minhas bandeiras são outras. A minha bandeira é essa, a minha bandeira é de que se você tem depressão, se você tem ansiedade, se você tem um problema psíquico, que você vá atrás de tratamento, sabe, mais um jargão, mas você vai parar de tomar esse remédio, né? Pô, se eu tenho diabetes, ninguém fala isso pra mim. Se eu tenho enxaqueca, ninguém fala isso pra mim. Agora, se eu tenho uma crise de depressão, de bipolaridade, você vai falar pra eu parar de tomar meu remédio? Então, assim, eu tô muito afim de quebrar essas cadeias, de quebrar esses paradigmas, sabe? Para que as pessoas se libertem. Para que as pessoas se libertem. E hoje a gente vê a fé como única saída. Porque a gente tava aflito, a gente tava desesperado, a gente tava pensando em abandonar tudo e morar em Orlando. E quando a gente encontrou Jesus, a gente entregou tudo na mão dele e a gente ficou em paz. E a vontade que a gente tem é que as pessoas encontrem isso também. Mas isso é um exercício, né? Encontrei num dia, entreguei num dia, estou em paz para sempre. É processo, né? É todo dia. Luísa, você foi nessa... Isso é maravilhoso, né? Encontrei Jesus, entreguei a vida para ele e estou em paz. É isso. Quando a gente entende, crê, tem a convicção de que o nosso Deus é o Criador Todo-Poderoso, vamos ter medo do que mais? Medo do desemprego, medo da morte, medo da doença? Entrega a vida para Deus, né? Confia no Senhor, como diz o Salmo, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Então, essa paz é disso, é sobre isso, né? Essa paz que Jesus dá, que não é a mesma que o mundo oferece, ela só é sentida, compreendida por aqueles que realmente vivem isso. Então, o que eu posso dizer para você? Entregue a sua vida para Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, faça uma oração agora mesmo, diga, Senhor, eu quero viver isso aqui. Olha que comparação interessante, né, que ela faz aqui. Eu quero ter o cabelo dela, eu quero ter a vida dela. Na verdade, o que as pessoas querem é algo que transcenda a existência delas, algo diferente, algo especial. Então, quando elas vêm para a igreja, ou quando elas buscam alguma coisa que a gente pode oferecer, elas não estão querendo mais do mesmo, elas querem algo que transforme. E esse algo é Jesus, né? Essa pessoa é Jesus. Então, é tão bom, né, quando as pessoas olham para nós e dizem assim, o que você tem de diferente? O que há de especial em você? As suas palavras, suas atitudes, as suas roupas, o seu olhar são diferentes. E de onde vem isso? É isso aí. É quando você testemunha não só por palavras, mas também por atitudes, por gestos, por olhares. Então, quando você chega em um ambiente, as pessoas querem se aproximar de você porque você tem uma luz especial, ou as pessoas se afastam, porque talvez percebam hipocrisia e incoerência de uma coisa que é dita e não é vivida. É isso aqui, né? Essa é a questão essencial quando o assunto é testemunho cristão. O testemunho envolve um combo de coisas, né? Palavras, mas também atitudes, pensamento, postura, tudo isso. E esse casal percebeu essa realidade.
da internet, antes da internet, quando era tabloide, quando eram apenas sites, né? Era um boato por dia. Eu me lembro de vários. Você tava ali fazendo um Cooper, era manchete, Luísa Posse está acima do peso. Luísa Posse se relaciona com mulher. Luísa Posse, desde muito antes dessa chamada cultura do cancelamento, você já era cancelada. Sim. E recentemente, depois que começou a assumir um posicionamento, né? Não apenas cristãos, mas também um posicionamento no sentido de defender princípios, de defender valores fundamentais para que a sociedade permaneça de pé, né? Você voltou a ser cancelada. Recentemente, você apoiou uma publicação feita pelo Felca, né? Nas redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, e você foi profundamente atacada, agredida, cancelada nas redes sociais. Sim. A minha pergunta é, a Luísa atual é uma antítese da Luísa de antes. Como é lidar com cancelamento atualmente? Ó, o cancelamento, a única coisa que eu não sou é hipócrita. Posso ser o resto, posso ser tudo. O cancelamento é muito ruim. O cancelamento é muito ruim porque você nasce com o princípio de querer ser amado, cara. Você quer ser amado. Você pode não querer agradar todo mundo, mas você quer ser amado. E quando você se vê ali odiado, você se sente muito mal. O que eu senti, né? É em massa, são muitas pessoas. É em massa, né? São milhões de pessoas e que aí vão colocar a tua carreira em xeque, teu talento em xeque, a tua vida inteira em xeque. Então, eu sofri sim um cancelamento. Chegou a perder trabalho, Luísa? Shows cancelados? Não. Mas, o que aconteceu? Eu não acho... Ela não sofreu um cancelamento, ela sofreu um crescimento. Não, calma, amor. Eu sofri sim um cancelamento. Só que não foi um cancelamento comum, como foi o das professoras no ano passado. Depois a gente fala das professoras. Das professoras eu conheço. Então, não foi um cancelamento como o das professoras. Tipo, fez uma coisa ruim. Foi um assim, opa, ela tá num outro lugar. Então, durante uns 4 primeiros dias, foi ódio. Depois, as pessoas que entenderam, pô, ela se colocou num lugar, começou a vir uma onda de amor. Eu ganhei, sei lá, 100 mil, 200 mil seguidores. E as pessoas falando, cara, eu te amo, eu quero ir no seu show, eu quero te ver, eu vou lotar o seu show, eu vou estar com você. E me cumprimentando na rua por causa disso. E, sabe, e pessoas do meu meio dizendo, cara, você fez o que todo mundo aqui queria fazer. E a gente tem medo de perder trabalho, a gente tem medo de fazer e tem medo de se posicionar. Eu sofri dentro da minha família, porque esse ódio começou a chegar na minha mãe, uma coisa que é super injusta, porque minha mãe é super na dela, não fala sobre nada. Ela é muito diferente de mim, somos pessoas muito diferentes. A minha família não é necessariamente a favor dos meus posicionamentos. Aliás, tem muitas pessoas da minha família que são contrárias a mim. E eu acho que o grande lance, mais uma vez, é poder amar uma pessoa que pensa diferente de mim. Poder estar e conversar e viajar e rir e trocar ideia com uma pessoa que pensa diferente de mim. E dizer mais uma vez não à intolerância. Dizer, se eu penso isso, me dá o direito de existir. Porque eu também tô dando o direito de você existir do jeito que você existe. Agora, eu não vou me perdoar, eu não vou me pedir perdão por existir. Eu não posso fazer isso comigo. Eu não posso me aviltar dessa maneira. Entende? Eu já vi o Nicolas palestrar em vários lugares, já estive palestrando nos mesmos lugares que ele. Então, eu falei de uma pessoa que eu conheço. Não só uma figura da internet pra mim. E, cara, é aquilo que eu te falei, Gabi. Desagradei muita gente. Mas eu não tô aqui pra agradar. Eu tô aqui pra ser eu. Pra existir. Pra ter os meus valores, os meus princípios. Cris, você tem uma carreira de 25 anos em televisão. Você construiu muito em televisão. Passou por diversas redes de televisão. Tudo isso que a gente está conversando aqui, nós estamos tangenciando várias pautas culturais, vários comportamentos, vários até valores, né, que se perpetuam na nossa sociedade por meio de cultura mesmo, né? A minha pergunta é, você acredita que a televisão, hoje em dia, né, as redes de televisão brasileira, sobretudo uma especificamente, atualmente, de fato, ela tem uma abordagem mais woke, no sentido de sutilmente incentivar a propagação de pautas nesse sentido woke, culturalmente, com viés mais no sentido do feminismo, identitarismo de gênero, incentivo ao aborto e outras questões, de modo sutil. Isso existe? Aquilo que ela pode ser muito honesto, por favor. Sim, eu posso ser tudo, mas não posso ser hipócrita. Eu acho que existe sim um movimento de inclusão. Eu acho que existe uma preocupação muito grande, né, de certas emissoras, né, dessa inclusão da sociedade como um todo. Mas também existe talvez um olhar que esteja de uma forma, como bota uma lente de aumento muito alta nesse segmento da sociedade e está distanciando dos valores da família. Realmente está distanciando. Talvez na ânsia da inclusão algo esteja se perdendo no sentido dos princípios. Dos princípios familiares. E a televisão, ela tem como base em qualquer sociedade formação de pessoas, formação de cidadão, né? Tanto é que na Inglaterra, a BBC, cara, o horário nobre, eles passam documentários de natureza. As pessoas pagam por isso, né? A TV lá tem uma... Porque a TV ela é fundamental na consolidação da cultura, dos costumes, do imaginário. Então a televisão há muito tempo abandonou a criança, né? Hoje a gente não tem assim um cuidado com a criança. Por quê? Porque não é interessante comercialmente. Mas ela vai ser a audiência do futuro. A criança hoje, meu filho que hoje está com 6 anos, em 2036 ele vai estar com 16. E a TV não cuidou. Ele nunca viu uma televisão aberta. Ele nunca viu. Ele não sabe, porque a TV não trata ele com atenção.
Não tem programação pra ele. Não tem programação. Então a TV, o que aconteceu? A TV deturpou, ela virou uma corrida pela sobrevivência. Hoje eu sou um profissional, né, são 31 anos de televisão. E, né, eu tive o prazer de trabalhar em praticamente todas. E assim, hoje é uma luta pela sobrevivência, sobre a atenção, porque, cara... Muitas vezes a preocupação com a formação fica em segundo plano, fica em né? segundo plano. Você precisa fechar uma conta. Então você fica desesperado. Quando você tem uma emissora de importante, rede nacional, que faz uma programação que é para achar, dentro de um casal, achar a terceira identidade desse casal, isso já está corrompendo a família. Eu não posso colocar isso para né, não posso aceitar isso dentro da minha casa, se eu tenho princípio, se eu estou preocupado com a educação do Lucas, do Miguel, né, eu sei que a sociedade, ela tem seus comportamentos, tem suas preferências e tem todo o seu direito de existir. Mas eu tenho totalmente o direito de preservar minha família, preservar meus filhos, meus princípios. O negócio é o seguinte, Aqui eles entram num ponto que também é muito importante, né, para nós, os cristãos, porque se nós nos preocupamos conscientemente em formar nossos filhos, formar o caráter deles, tendo contato com coisas que edificam, especialmente com a palavra de Deus, o diabo, o inimigo de Deus, vai fazer a contra-propaganda dele e vai tentar colocar em nossos lares conteúdos, conhecimento, imagens, sons que tentam neutralizar o poder da palavra de Deus. Aqui eu recomendo para você, se você não leu ainda, o meu livro Nos Bastidores da Mídia, da Casa Publicadora Brasileira. Como os meios de comunicação afetam a mente. Para você ser o que conduz, não o que é conduzido, né, pela cultura. Você seleciona as coisas conscientemente e com critérios muito claros advindos da palavra de Deus. É isso aqui. E quem está falando isso é um profissional de TV, o Cris. Sabe muito bem como as coisas funcionam, né? Como as emissoras, como eles querem, obviamente, em primeiro lugar, ganhar dinheiro, né? Manterem ali o seu, né, castelo com dinheiro, muito dinheiro. E segundo, pessoas que estão ali que usam esses conteúdos para moldar a cultura e a sociedade. Então, muita gente, hoje há a janela de Overton, né, a famosa janela de Overton, esse recurso aí conceitual que nos ajuda a entender como as coisas vão mudando, né? Comportamentos, situações que no passado eram totalmente rechaçadas, ou rechaçados, né, comportamentos, hoje, em algum momento, passam a ser tolerados, porque há uma insistência naqueles conteúdos, nos meios de comunicação, depois passam a ser aceitos e chega um momento que são até incentivados e normalizados. Então, esse é um processo que vem de anos, é todo um trabalho, né? Eu lembro de uma das matérias que eu fiz na Faculdade de Jornalismo, lá na Federal de Santa Catarina, uma das mais interessantes, por sinal, o nome dessa cadeira, dessa matéria, era Controle de Opinião Pública. E nós, ali, os futuros jornalistas, aprendendo os mecanismos de como controlar a opinião pública, mas depois tendo a matéria ética, né, de ética e comunicação, para tentar contrabalançar isso aí. Mas quem disse que todo mundo vai agir com ética? Quem disse que as pessoas entregues ao mercado ou a uma ideologia, que elas acabam abraçando também, vão agir com essa ética e não vão usar os mecanismos de controle de opinião pública para moldar aí os valores, as ideias, as opiniões da sociedade? Então nós que somos cristãos temos que ter consciência disso, temos que agir com consciência, com responsabilidade, especialmente quando temos filhos. Eles nos foram dados por Deus para que nós cuidemos deles, ajudemos na formação do caráter deles e depois os entreguemos ao Senhor. Essa é nosso sonho, nossa grande esperança. Então isso que o Cris fala aqui é tremendamente importante, né? Porque se você, por um lado, luta para formar uma família cristã, o inimigo vai lutar para destruir essa família cristã. Se você, por um lado, trabalha para formar pessoas, filhos para eternidade, para ser bons cidadãos cristãos deste mundo e para a vida eterna, o inimigo vai lutar para destruir os valores na mente deles, no coração deles, e afastá-los finalmente da vida eterna. Então é preciso ter muita consciência disso. Vive hoje num mundo onde as coisas que são hype, as coisas que são bem vistas, né, as coisas que são impulsionadas, que são daqui do engajamento, que vendem matéria, que vendem publicidade, elas são muito contra tudo que a gente acredita. Então, assim, ou eu finjo, ou eu me assumo no meu lugar. E no meu lugar, eu posso estar sendo cancelada por toda uma sociedade. Mas eu também tô encontrando, né? Eu sempre gostei muito da parábola do patinho feio. Amava. Eu tinha o meu quarto era do patinho feio. E eu me sinto isso, assim, que eu era um patinho feio, que caminhava ali com patinhos e, de repente, eu tô entendendo que eu não sou um patinho feio. Tô entendendo que eu sou um cisne. E que eu tô achando outros cisnes que estão olhando pra mim e falando, pô, eu gosto de você, você
interessante pra mim, entende? Porque eu não tô a fim de lacrar, entendeu? Eu não vou expor a intimidade dos meus filhos, eu não vou propor eu não vou ficar fazendo coisas que hoje são vistas pela sociedade como as coisas mais interessantes do mundo, se pra mim elas não são interessantes. Luísa e Cris, vocês estão fazendo nas redes sociais, também como palestrantes, um trabalho, né, chamado Prosperidade 360, que visa auxiliar famílias e pessoas a descobrirem a realidade. Bom, aí eles vão conversar aqui, vão encerrar contando do que estão fazendo, etc. Como eu disse, a entrevista é bem mais longa, eu fico por aqui, já deu para perceber, né? Deu para perceber que a minha intenção foi mostrar o poder do evangelho na vida das pessoas. E se Deus alcançou esse casal que vivia num meio tão diverso, tão diferente, tão oposto aos valores do reino, ele pode alcançar qualquer pessoa, não é verdade? Ele pode transformar qualquer pessoa que se abra ao Espírito Santo. Espero que essa mensagem, esse testemunho tenha falado ao seu coração, à sua mente. Se você já é um filho de Deus, um cristão, continue nesse caminho, continue testemunhando, continue sendo sal da terra, luz do mundo. E se você não é, e por acaso, eu não creio no acaso, né? Eu creio que Deus direciona as coisas. Se por providência você ouviu até aqui tudo que foi dito por eles e por mim, abra o coração e a mente para Jesus, para o Espírito Santo, e experimente o que ele tem para oferecer para você. Vai ser uma grande surpresa e algo tremendamente transformador. Eu passei por isso na minha juventude, recomendo a todos, tá bom? Um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e fica aqui o convite para que você continue acompanhando os canais, os vídeos aqui no meu canal no YouTube.